que a gente vai finalmente começar a utilizar? Ver um código computacional para a solução do problema de análise estrutural de estruturas hiperestáticas, ou seja, um código em JupyterLab para o método dos deslocamentos. Então, esses códigos eles vão funcionar bem como se fosse o que vocês têm no FTool, no Mastan, só que a entrada e a saída de dados vai ser via texto, tá? Não vai ser via gráfico. Então, o procedimento de solução do código, como a gente vai ver daqui a pouco, vai ser bem esse procedimento que a gente tem feito para resolver os problemas no caderno ou no JupyterLab. Então, só que agora, todos esses itens aqui vão ser automatizados. O que vocês vão ter que fazer daí para utilizar o código? Entrar os dados nele. Tá? Então, uma vez que você vai entrar os dados, que daqui a pouco vão ser esses dados, a montagem das matrizes, os elementos da estrutura, a solução do sistema, etc, etc, até sair o vetor de esforços de cada elemento do sistema local, vai ser feito de forma automática. Tá? Então, o que a gente tem que aprender a fazer aqui é como entrar os dados e como ler a resposta e utilizar ela para fazer um projeto estrutural. Tá? Então, vai ser nessa linha que a gente vai trabalhar. Agora, todo o nosso processo mais moroso aqui vai estar automatizado. Para isso, o que a gente vai utilizar? Vai utilizar, primeiramente, esse código ainda dentro do JupyterLab. É um código super explicado para vocês irem pegando o jeito aí, passo a passo. Tá? Depois, no final, eu vou mostrar o que a gente vai utilizar de verdade para fazer o projeto, e vai ser o código com uma plataforma Python de programação direta. Tá? Vai ficar mais robusto, rápido, etc. Para utilizar, para modificar, para possibilitar fazer o projeto estrutural e até buscar uma estrutura ótima dentro dele. Então, vamos utilizar como exemplo nossa estruturinha base, aquela da aula passada ou da aula retrasada. Então, o nosso código puro. Para facilitar, vamos fazer só uma modificação no nome dos nossos. Tá? Vamos chamar aquele cara que era de nó 1, aqui no apoio, vamos chamar ele de nó 0. Tá? E os outros nós de acordo. Nó 1 e nó 2. Tá? Por que eu estou fazendo essa modificação? Porque a contagem para fazer um loop, para acessar uma matriz, um vetor no Python começa em 0. Então, para não se confundir, eu acho mais fácil de mudar a figura e ver o código do que a gente ter que ver uma quantidade no código e outra quantidade na figura. Tá? Então, com essa nova nomenclatura, a gente diz que o elemento 1 vai agora do nó 0 do nó 1 e o elemento 2 vai do nó 1 para o nó 2. Tá? Isso deve facilitar a gente, ou pelo menos diminuir a quantidade de confusão que vai fazer com essa contagem que começa em 0. Tá? Então, como é que começa aqui o nosso código? Ele vai começar importando a biblioteca do NumPy. Tá? Essa biblioteca NumPy é onde vão ter todas as nossas continhas, lá, solução de sistema, multiplicação de matrizes, etc. Então, tudo que a gente precisar de operação matemática, a gente vai chamar aqui comandos dentro do NP. Essas duas importações abaixo vai ser por causa dos gráficos que vão estar sendo gerados aqui durante a aula. Então é só por motivos didáticos. Assim. Na prática, a gente não vai utilizar nenhum comando deles. Beleza? Então vamos lá. Nós importamos o nosso NumPy. Os primeiros dados da nossa estrutura são o quê? NNOS e NL, que são número de nós e número de elementos. Então, olhando aqui para a nossa estrutura, a gente sabe que ela tem 1, 2, 3 nós e 2 elementos. São as quantidades que a gente entrou aqui. Beleza? Em sequência, a gente vai dar o número dos nós e a posição x e y de cada nó. Tá? Então,
O nome dos nós 0, 1 e 2 já está lógico. A posição x e y para a gente definir, não precisa colocar uma origem no nosso sistema. Tá? Para facilitar a nossa vida, vamos colocar a nossa origem aqui no nó zero. Então a gente tem o x da estrutura e o y da estrutura partindo ali do nó zero. Beleza? Então, por exemplo, a coordenada do nó zero vai ser x igual a zero, y igual a zero. A coordenada do nó 1 vai ser x igual a zero, y igual a 4. Tá lá. E por fim, a coordenada do nó 2 vai ser x igual a 4, y igual a 4. Beleza? Para o código saber onde estão posicionados nossos elementos, nossos nós no espaço. Isso vai servir para a gente, por exemplo, calcular comprimento do elemento, calcular orientação do elemento no espaço, etc. Então, se a gente executar essa célula, todos esses caras que estão aqui, NNOS, NL, nó x e y, vão estar na memória. E se a gente executar a próxima, é só vai surgir esse gráfico por questões didáticas aqui, que vai mostrar para a gente onde vão estar os nós na nossa estrutura. Tá? Para estruturas pequenas, nem essa dificilmente a gente tem a reposição. Mas se for para o trabalho, por exemplo, vai ter uma quantidade bem maior de nós e elementos. Vale a pena utilizar essa portagenzinha aqui para conferir se todo mundo está no lugar que a gente imagina. Então, como eu comentei, o código é bem autoexplicativo. À medida que ele vai passando aqui, ele vai dizendo o que é cada coisa que vai aparecendo. Tá? Então, aqui eu vou descrevendo pelo áudio. Qualquer dúvida, vocês retornam no áudio, mas também tem as explicações nesses parágrafos. Aqui, essa célula vai ser a segunda fase de entrada de dados. Então, a gente tem a exposição dos nós. Agora, o nosso serviço é criar essa matriz Connect. O que essa matriz Connect ela faz? Ela diz o nome do elemento, a seção transversal do elemento, o primeiro nó do elemento e o segundo nó do elemento. Tá? Então aqui, vamos primeiro desconsiderar essa seção transversal. Vamos só colocar 0 e 0 e depois a gente vê como ela funciona. Então vamos aqui para a nossa estrutura, colocar os valores ali do elemento primeiro nó e segundo nó. Então aqui, para o primeiro elemento, seria o elemento 0. Aqui eu esqueci de mudar também. Vamos chamar os elementos aqui, elemento 0 e elemento 1. Também vai facilitar a gente na hora de manipular as matrizes. Então o primeiro elemento vai ser aqui o elemento 0, que vai do nó 0 para o nó 1. O segundo elemento, a viga ali, vamos chamar ele de elemento 1, ele vai do nó 1 até o nó 2. Tá? O que é esse cara aqui, que é o número da seção? É um número que o programa vai pegar dentro dessa matriz seções. Nessa matriz seções vão estar armazenados todos os perfis ou seções transversais disponíveis da nossa estrutura. Então, por exemplo, no trabalho vai ser um projeto de uma estrutura metálica, onde os perfis vão ser perfis que vêm de um fabricante. Então aqui, essa matriz vai ser formada pelos perfis disponibilizados pelo fabricante. Seria a lista de perfis da indústria lá. Beleza? Como é que funciona essa matriz de seções? Aqui é o nome da seção. A gente sempre vai colocar como números, né? Variando de 0 até o número de seções disponíveis que a gente tem. E as outras entradas são o quê? A área da seção transversal, módulo de elasticidade do material, momento de inércia da seção transversal e, por fim, aqui, aquele Czinho da fórmula da fricção. Seria o H sobre 2 em caso de estrutura de seções de perfis retangulares. Então, basicamente, o que o código vai fazer? Se eu coloquei um 0 aqui, quer dizer que o meu elemento 0 vai ter o perfil 0. Vai ser esse aqui. Beleza? Se eu coloquei 0 aqui na seção do elemento 1, quer dizer que as propriedades da seção do elemento 1 vão ser essas aqui.
essas aqui, do zero. Beleza? Se eu quiser eventualmente modificar, a gente coloca aqui 1, 2, 3, o valor da seção que se escreveu aqui embaixo. Beleza? Professor, Eu, pode perguntar agora? lógico. Eu não entendi como, nessa matriz que você criou em cima dessa Connect, Hum. como que ela sabe que essa segunda coluna aí, 00, tá, quer dizer que é a seção? Tipo, como que referencia uma a outra? Ah, tá. Aqui a gente só está arbitrando isso. Eu estou dizendo que é assim Ah, e pronto. Onde ela vai usar ou como ela vai interpretar isso aqui vai ser lá para baixo no código. tá bom, beleza. Beleza? Se tiverem dúvida, vão perguntando, tá? Não precisa esperar o final também. Professor, pode explicar de novo ali aquele negócio, tipo, na matriz que o senhor criou ali embaixo de seções, tipo, o que é aquele zero no início ali, aquele um, que eu não entendi? É o número da sessão. Esse númerozinho que está aqui é o cara que você deu um nome aqui em cima. Então, essa aqui você colocou no elemento zero, a seção zero, no elemento um, a seção zero. Então, é essa seção zero que eles vão ter. Ou seja, essa área, esse modo de cidade, esse momento de inércia e esse Czinho da flexão. Mas o que seria aquele embaixo, aquele um embaixo? Seria outra seção. Aqui eu posso ter uma lista de lá dele. N sessões, e a gente pode usar uma ou outra ou o que a gente quiser. Então, por exemplo, se quiser criar uma nova sessão, a gente pega e digita aqui, sessão 2, com área de ponto 34, material de 55 gigapascal, momento lá de inércia de, sei lá, ponto 0023 e Czinho de, sei lá, ponto 2. Criei a Mas, tipo, isso sessão. seria a seção transversal, tipo assim? Hã? Mas, tipo assim, isso seria a seção transversal, por exemplo, se eu tivesse outro elemento ali no código, isso? Não, seria uma lista. O número de caras que entram aqui independe do número de elementos. Considere-se que uma lista que viria da indústria, por exemplo. Um cara lá da fábrica de aço consegue fabricar lá 50 tipos de perfis diferentes. Então teria uma lista aqui com 50 linhas, com as propriedades de cada perfil. É, tipo, ali o zero seria o perfil, um seria um perfil, aí o um seria outro perfil, dois outros, tipo assim? Exatamente. Tá. E quando você quiser utilizar um deles, você modifica a propriedade aqui. Então, ó, minha viga agora vai ter o perfil 2. Eu colocaria aqui. Ah, tá. Obrigada. Beleza? Só vou manter o zero, que daí fica igual o resultado do nosso trabalho aí. Para não confundir, acho que até vamos mudar aqui as sessões. Colocar outra sessão, como a gente não usa. E daí a gente já vê que o 0 e o 1 são diferentes aqui. Então, sempre encarem isso aqui como uma lista de, de perfis disponíveis que você consegue comprar ou fabricar. Então vamos executar essa célula. Opa, coloquei alguma entrada errada aí. Faltou uma vírgula aqui. Beleza. Então esses caras estão na memória. A gente disse agora para o nosso código aonde estão os elementos, de que nós eles vão e qual a seção transversal e material de cada elemento. Beleza? Então aquelas informações teoricamente de E, A, L, I de cada elemento já vão estar na memória do computador. Ô, Executando. professor, só mais uma coisa. Pode falar. Ali só volta, só desce um pouquinho. Tipo, ali naquela matriz que o senhor criou de Connect, ali o zero, o primeiro zero, ele está se referindo ao nó zero. Isso? Não, olha aqui em cima, está discriminando. O elemento zero. Seria as informações sobre o pilar ali. Quando eu coloco o Tá. zero aqui. E aí o outro zero ali seria da seção. Da sessão. E aí depois o zero um significa que ele está indo do nó zero ao nó um, isso, né? Perfeito, isso mesmo. Tá, obrigada. Então aqui rodando essas duas células, agora a gente tem elementos. Então aqui diz que o elemento zero tem seção zero e aqui que o elemento um tem seção zero. Então se colocarem a estrutura do trabalho, já vão conseguir ter uma ideia melhor da distribuição no espaço dela. Então fica mais fácil de conferir o que a gente está fazendo.
Beleza? Então, em termos de posição de nós, elementos e suas propriedades, a gente já entrou todos os dados para a rotina. Agora vamos começar a entrar os dados sobre carregamento. Então, em carregamento, a gente vai fazer como a gente fazia à mão nos exercícios em duas etapas. Primeiro, o carregamento nodal, que seria aqueles que vão para o vetor F, e depois os carregamentos equivalentes, que são aqueles que vão para o vetor F aqui da estrutura. Tá? Então, começando com o carregamento nodal, o que a gente vai precisar entrar? Essa quantidade aqui que chama N forças, que é o quê? O número de nós nos quais atuam alguma força externa. Tá? Aqui a gente desconsidera reações e considera só forças ou momentos agindo diretamente nos nós. Na nossa estrutura, no nó 1, desculpa, no nó 0 e no nó 2, a gente só tem reações. No nó 1, a gente tem um momento aplicado. Tá? Então, o número de nós total da nossa estrutura que tem carregamentos aplicados diretamente dos nós vai ser igual a 1. Tá? Feito isso, o que a gente tem que fazer? Preencher as informações sobre esses carregamentos nesse vetor matriz, nessa matriz forças aqui. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que é o dado de entrada? A gente entra aqui o nó que essa força está sendo aplicada e depois as intensidades que estão sendo aplicadas nesse nó. Então, por exemplo, aqui a gente entrou no nó 1 e a gente tem força igual na direção x é 0, força na direção y é 0 e temos um momento aplicado de 40 kN. Ele é negativo porque ele está aplicado lá no sentido horário. Então, a nossa convenção fica negativa. Beleza? Se tivessem mais nós com forças aplicadas, ou seja, se o nosso N forças fosse 2, a gente teria que criar uma segunda linha nessa matriz, colocar o número do nó onde essas forças estariam aplicadas, e daí as intensidades em Fx, Fy e Mz. Beleza? No trabalho, de ficar mais claro que a gente tem mais forças aplicadas, vamos conseguir ver melhor assim. Entendeu? A gente executa esse cara, então aqui eu executamos essa linha, e depois a próxima célula ele nos mostra lá que a gente aplicou um carregamento externo no nó 1 com essa intensidade. Então, para ficar didático, ele gera essa figurinha também. Então, esse cara que a gente colocou aqui vão ser as forças que vão para o F. Agora, na próxima célula, a gente vai fazer a entrada dos carregamentos equivalentes, caso eles existam. Então, vamos começar. A nossa estrutura ela tem dois elementos que contêm carregamentos equivalentes, ou seja, aqui o elemento 0 e o elemento 1. Então, esse N aqui é exatamente isso. Número de elementos que contêm carregamentos equivalentes. Então, no nosso caso, são dois elementos que contêm. Tá? Nessa matrizinha aqui, W_Q, a gente vai entrar as informações sobre cada um desses carregamentos equivalentes. Beleza? Como é que a gente entra essas informações? Cada linha representa um carregamento, ou seja, um elemento, e cada coluna são as diferentes informações. A primeira entrada aqui, o 0, estamos lidando com o elemento 0. A segunda entrada aqui, o tipo, é o tipo do carregamento. Aqui a gente vai ter 2 para esse carregamento pontual entre nós e 1 para o carregamento distribuído. Tá? Da forma que está programado, a gente fez assim. O tipo 1 é carregamento distribuído, tipo 2, força concentrada entre os nós. Tá? Então vamos lá. Elemento 0, carregamento pontual aplicado entre os nós, a intensidade dele e aquele azinho que entra na fórmula do carregamento equivalente para a força pontual aplicada. Seria a distância do primeiro nó até o elemento.
O que pode ser mais difícil aqui, tem que tomar cuidado aqui é o seguinte. Esse sinal que entra aqui diz respeito ao sistema local do elemento. Tá? Então, por exemplo, o elemento 0, a gente disse que ele ia o quê? Do nó 0 para o nó 1. Tá? Então, o eixo x' dele vai estar orientado aqui na vertical. E o eixo y' dele vai estar orientado aqui na horizontal. Então, com isso, como é que ficaria o sinal ali dessa força 32? A gente tem o x' positivo para cima e o y' positivo aqui para a esquerda. Notem que esse cara está aplicado na direção negativa do eixo y'. Então, por isso que está entrando esse sinal de menos 32 ali na equação dele. Beleza? Agora, a segunda linha diz o quê? Primeira entrada, elemento. Segunda entrada, o tipo do carregamento, ou seja, distribuído. Terceira entrada, a intensidade. Então, 24 kilonewtons negativo para baixo ali, no sistema local do elemento. E como a gente não precisa de mais nenhuma entrada, aqui dá para deixar zero ou colocar qualquer coisa. Tá? Então, para carregamento do tipo 1, a quarta entrada não é usada. Só está aqui para não dar erro no tamanho da matriz. Querem fazer alguma pergunta aqui dessa parte? Professor, só os elementos está chamando de 0 e 1, então? Não é de 1 e 2, igual estava no slide, não. Não, modifiquei. Teoricamente é Ah, para... tá. Não sei se ficou pequeno aqui, mas estaria aqui um... Tá, é que eu não tô conseguindo ver quase nada da tela, que minha conexão tá péssima e eu tô acompanhando só lendo o slide, mas beleza. Beleza, tranquilo. Então, só para reforçar que a coluna a gente está chamando de elemento 1, desculpa, elemento 0, e a viga de elemento 1. Então, Beleza. a razão disso é para a gente não se perder depois, quando eu quiser acessar as informações lá de esforços, de deslocamento nos elementos. É mais fácil se ele tiver em 0 e 1 no Python. Teoricamente confunde um pouco menos a cabeça depois. Então o que ele fez aqui no código? Então, ele mostra que a gente colocou um carregamento do tipo 2 onde está azul, ou seja, no pilar, um carregamento do tipo 1 distribuído na viga. Beleza? Aí a última entrada de dado que a gente precisa passar para o nosso código vão ser os apoios. Tá? Mostrar para o código quais graus de liberdade vão estar restringidos. Então vamos lá ver como é que faz. Primeira informação que a gente precisa passar é esse nRest. Seria um número de nós que contém algum tipo de restrição. Na nossa estrutura, os nossos 3 nós contêm algum tipo de restrição. O nó 0 e o nó 2 estão engastados, ou seja, tudo está restringido. E o nó 1 está restringido na direção X. Tá? Então, como é que funciona a entrada de dados? Se eu coloquei 3 nós aqui, eu vou ter que ter uma matriz aqui com 3 linhas, cada linha representando uma informação sobre um desses nós. Então, a primeira entrada aqui seria o número do nó. Então, por exemplo, nó 0 seria lá a base do pilar. O que está acontecendo? Se tiver restringido o grau de liberdade em x, eu coloco 1. Então, está restringido, coloquei 1. Y está restringido também, coloquei o outro 1. Restrição de rotação, também está restringido por quem gasta, coloquei lá o terceiro. Beleza? Então é 1 para restringido e 0 para livre. Segundo nó 1 seria o encontro entre os dois elementos. Está restringido na direção x, que é a primeira entrada? Tá, então é 1. Está restringido em y? Não. Está restringido em momento? Também não, então ficou 0, 0. Beleza? E o nó 2, o outro engaste, fica aí tudo igual. Então aqui, se a gente executar, ele vai dar essa informação
para a gente os nós que estão restringidos ou não. Então, por exemplo, nó 0 está com x, y e rotação fixo. Nó 1 está só com x fixo. Nó 2 também está com tudo fixo. Beleza? Daqui para baixo o código funciona sozinho. Então, até essa célula cálculo da estrutura, a gente estava entrando dados. Então, toda aquela parte que a gente fazia de criar matriz de rigidez, passar para a estrutura, etc., está sendo feito de forma automática. Beleza? Vamos dar uma olhadinha por cima, para vocês terem ideia do que está acontecendo e relacionar com o nosso procedimento de solução. Então, o que a gente vai ter lá? Aqui vai começar o cálculo da estrutura em si. Então, daqui para baixo, vocês não precisam mais mexer. Ele vai fazer tudo automaticamente. Ele está criando aqui o GDL, que seria o número de graus de liberdade da estrutura. Como a gente está lidando com uma estrutura que tem 3 graus de liberdade por nó, vai ser 3 vezes o número de nós. Como esse nó já está na memória lá em cima, aqui ele vai calcular o GDL automaticamente. A matriz K a gente inicia ela com uma matriz de zeros, com grau de liberdade de linhas e grau de liberdade de colunas. Beleza? E aqui a gente inicia o for em todos os elementos. Tá? Então vai fazer um for em EL, ou seja, EL vai variar de 0 até número de elementos. Então lembrando que o for no Python sempre executa as coisas até uma unidade interior do que você coloca aqui. Então vai variar de 0 até 2 menos 1, 1. Então, como a gente tem dois elementos aqui. Beleza, então aqui vai ser o procedimento de cálculo da matriz de rigidez dos elementos, vetor de esforço equivalente do elemento e depois os caras da estrutura. Então, o que ele vai fazer? Para cada elemento, ele vai tirar o nó 1, o primeiro nó e o segundo nó lá da matriz connect. Então aqui que a gente começa a ver o que ele está fazendo. Então, por exemplo, começou o for com EL igual a 0. Ele vai dizer que o primeiro nó do elemento 0 vai vir lá da matriz connect, linha 0, coluna 2. Então, se a gente for lá na matriz connect lá em cima, vai ser linha 0, coluna 2. Então, coluna 0, coluna 1, coluna 2. Exatamente esse cara. O que a gente entrou nele? Primeiro nó do elemento 0. Beleza? Então, essas quantidades que a gente colocou aqui, que interpretou essas sequências, é porque lá embaixo ele vai utilizar essa lógica que a gente criou, essas vetor matriz connect, matriz seções, etc., para pegar as propriedades de cada elemento, calcular aqui, por exemplo, o comprimento, retirar lá da matriz seções área, modularidade, momento de inércia, calcular lá o cosseno e o seno do beta do ângulo dos elementos, calcular a matriz de transformação, matriz de rigidez do elemento do sistema local, passar para o sistema global e por fim aqui pegar esse cara do sistema global, a matriz de rigidez do elemento do sistema global e colocar na matriz da estrutura. Beleza? Então tem um procedimentozinho para fazer isso aqui de forma automática. Então quando vocês executarem essa célula, ao final dela você já tem a matriz de rigidez da estrutura calculada. Tá? Então, se por exemplo a gente somar aqui e quiser printar essa matriz, a gente pode fazer. Então está aqui a matriz de rigidez da estrutura calculada. Beleza? Então essa é a ideia do código. Então, para ficar bonitinho, tem ela impressa aqui mais certinho. Então, se vocês verificarem com os resultados da aula anterior, vão ver que a matriz está batendo redondinho. Próximo passo, cálculo do vetor de forças. Se aquele vetor é a fisão da estrutura, que aqui a gente está chamando de fisão também. Então, o que ele vai fazer?
vai criar o vetor f como sendo um vetor com GDL linhas e uma coluna e vai colocar nas posições respectivas desse vetor aquelas informações que a gente tinha lá, tanto do número de elementos que contém, número de nós que contém algum tipo de força externa aplicada. Vamos pegar essas informações dentro lá da matriz forças. Beleza? Então, se a gente executar, ele vai mostrar para a gente bonitinho o vetor de força da estrutura. Dando sequência, o próximo passo vai construir o F e Q da estrutura. Então, para isso, ele vai fazer um novo for agora de 0 até o número de elementos que contém algum tipo de carregamento equivalente, ou seja, no nosso caso vai ficar 0 até 1, e para cada elemento ele vai gerar o vetor de forças equivalentes no sistema local, passar para o sistema global e vai colocar ele no vetorzão F aqui da estrutura. Tá? Então aqui a ideia é o código trabalhar automaticamente. Quem tiver interesse em gostar da área vai fuçando, vai destrinchando o código, vendo o que é uma coisa e o que é outra. É legal também. Então se a gente executar essa célula e a próxima, ele mostra lá o F e Q da estrutura inteira. Feito isso, agora a gente tem o casão, F e F Q, basta a gente resolver o sistema de equações. Então aqui o que ele vai fazer? Ele não vai trabalhar direto em cima da matriz K, que a gente criou lá em cima. Ele vai fazer uma cópia dela e vai trabalhar em cima dessa matriz KG. A mesma coisa com o F mais FQ, vai trabalhar como se fosse um FG. O que a gente está fazendo aqui? Esse copy é importante porque no Python, se a gente colocasse KG igual a K, se a gente modificasse KG, ele modificaria K também. Então, daria problema porque a gente vai precisar do K depois para calcular as reações. Então, a gente copia o KG e começa a trabalhar em cima dele. Aqui para o computador, ele vai resolver esse problema dos apoios de forma um pouco diferente. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os graus de liberdade inativos, ou seja, onde tem restrições, vai colocar um 1 na diagonal principal e zerar todas as linhas e colunas da matriz. Tá? Então, por exemplo, o 0, V0, θ Z0 são todos nulos. Então, ele vai colocar 1, 1, 1 e zerar todos os outros elementos das linhas e colunas desses graus de liberdade. Ele vai fazer isso para os graus de liberdade do nó 0, vai fazer isso para o grau de liberdade de deslocamento horizontal nó 1 e vai fazer isso para todos os graus de liberdade do nó 2. Beleza? Então, para o computador é mais fácil fazer assim, porque ele está zerando aqui essas linhas e colunas, tanto do casão quanto desse FG que a gente construiu aqui em cima, e com isso a solução do sistema de equações fica mais fácil. Automaticamente esses caras já estão calculados, já sabem que é zero. Então daí bastaria para calcular os deslocamentos, o desenho da estrutura, resolver o sistema KG por FG. E aí ele plota para a gente o vetor D minúsculo da estrutura. Beleza? A gente não fez esse sistema no caderno porque para nós dá um pouco mais de trabalho. Para nós era mais fácil de retirar, criar a matriz reduzida aqui e resolver o sisteminha menor. Mas para automatizar e para o computador fica mais fácil encher de 1 e de zeros. Então agora a gente tem esse vetor D da estrutura, a gente pode calcular as reações. Temos o K maiúsculo na memória, calculamos o D, temos o F e Q na memória. Então basta executar a multiplicação de K por D e subtrair F e Q. Então nesse formato aqui, a gente tem lá as reações da nossa estrutura. Aí
Por fim, o que ele vai fazer é um loop em todos os elementos novamente para calcular o vetor de esforços equivalentes. Desculpa, para calcular o vetor de esforços de cada elemento do sistema local. Então ele vai recalcular as coisas do elemento até a matriz de rigidez, vai pegar aquele dg do elemento, ou seja, extrair os graus de liberdade do vetor d, ou desloque aqui da estrutura, vai transformar esse dg em d e', que era a multiplicação de t por dg, que a gente viu na aula passada retrasada, e por fim vai executar o procedimento até criar aqui nossa matriz f_n. É nessa matriz que vão estar todos os esforços e todos os elementos da nossa estrutura. Então, cada linha dessa matriz representa os esforços de cada elemento no seu sistema local. Então, por exemplo, aqui vai estar sempre nessa sequência. Cada linha é um elemento, daí primeira coluna é o fx1', depois o fy1', mz1'. E as mesmas coisas para o segundo lado. Beleza? Então, executando aqui, a gente chega nesses caras. O que ele quer dizer? Cada linha é um elemento, então a linha 0 seu elemento 0, linha 1, elemento 1. Então aqui quer dizer que esse 3,77 vezes 10 a 4 é o fx1' do elemento 0. Então, se fosse na estrutura desenhar esse cara, deixa eu apagar esses desenhos que a gente já tem, só para relembrar aqui. Então, ficaria mais 37,3 kN. Estaria no sentido positivo do eixo x', o valor lá, 37,3 kN. O momento de 2,2 km por metro está positivo, está no sentido então anti-horário. Então, aquele momento está agindo no sentido anti-horário. Um valor lá de 2,2 km por metro. E a força cortante, 5,6 kN, está no sentido positivo do eixo y'. Você vai estar agindo aqui. 5,664 km. Beleza? O resto antes já fez esses desenhos na aula passada, só para relembrar aqui o procedimento. Então, para fazer o projeto, o que a gente vai utilizar a maior parte do tempo são as informações nesse cara aqui. Beleza? O que a gente vai ter que fazer com elas? Dar um jeito de transformar elas, primeiro, transformar elas em tensão. Então, é uma coisa que vai estar aí ao longo do projeto para a gente implementar. Beleza? Então, o código seria basicamente esse. O funcionamento dele. Então, para a gente vai fazer assim na prática mesmo, é entrar os dados até começar o cálculo da estrutura, ou seja, até aqui, e daqui para baixo o cálculo vai ser automático. O que a gente vai ter que fazer depois? Recuperar as informações dentro dessa matriz f_l, onde estão os esforços da estrutura, para daí calcular a tensão, verificar falha, etc. e executar o projeto em si. Beleza? Então, querem fazer mais perguntinhas do código? Ô, professor, só ali um pouquinho no slide atrás ali, eu estava acompanhando pelo próprio código que você enviou, ali, e naquele desenho que aparece vermelho e azul, parece que, eu não sei se foi eu que entendi errado, que ali está como elementos carregamento tipo 1, e você tinha falado que carregamento tipo 1 era aquele carregamento pontual ali no meio do vão, e o carregamento tipo 2 seria
o distribuído, e tal, parece que está ao contrário ali as cores. É isso Não, mesmo? é o contrário do que você falou. O tipo 1 Ah, o tá, distribuído entendi. e o 2 o pontual. Ah, tá, é só porque Aqui, ó. no código ali eu entendi ao contrário, que era tipo... Ah, tá, vamos ver o código. Ó, está colocando no elemento 0, ou seja, no pilar, um carregamento do tipo 2, ou seja, o pontual. Ah, tá, entendi, já entendi. Entendeu? Beleza. Beleza. Tá, nossa, obrigado. Nada. Professor, quando o senhor diz ali que a partir daquela parte ali o código fica automatizado, a gente tem que dar, tipo, não dar entradas, mas a gente tem que escrever aquelas observações ali para ele fazer, ou tipo, ele vai fazer sozinho mesmo? Não entendi essa parte. Eu só não entendi a pergunta. Ele vai fazer sozinho. Mas o que você quis dizer com observações? Tipo assim, tá, colocou ali os dados de entrada e tudo mais. Aí, naquela parte que ele começa a executar as coisas sozinho ali, sabe? Aí, no cálculo da estrutura, né? Daqui para baixo. Aquilo ali, que, tipo, GDL igual a 3, a gente tem que escrever isso para ele poder fazer, ou ele, entendeu? Não, esse aqui já é o código em si. A única coisa que você mexe é do cálculo para cima. Cálculo para Ah, baixo, ele já está escrito aqui, né? Só tá. só modificaria alguma coisa aqui se estivesse lidando com outro tipo de elemento. Ah, eu quero lidar com um elemento de grelha, então tem que ter torção ou momento no eixo X. Aí tem que mudar a coisa para baixo aqui. Mas pórtico plano com ligações rígidas entre elementos, você nunca mais mexe. Tá, mas, por exemplo, como que ficaria, tipo, se fosse um prédio, no caso, né? Que tivesse mais nós e coisa errada, assim. Vai mudar os dados de entrada. Por exemplo, o nosso projeto lá, ele vai ter acho que 15 nós e 12 elementos ou alguma coisa do gênero. Então o que vai mudar? Você vai colocar lá 15 nós, 12 elementos, isso aqui vai variar de 0 até 15. Vai ter 15 posições, vai ter coordenada x e y de todos os nós. Depois vai montar connect de todos os elementos. E essa parte inicial que cresce. Do cálculo para baixo vai ficar sempre o mesmo. Ah, tá. Entendi agora. Obrigada. Professor, minha dúvida é em relação à parte de entrada de informações, por exemplo. Quando a gente estava no cálculo numérico, a gente fazia um código no MATLAB, tinha como programar, por exemplo, beleza, eu escrevi meu código, eu boto para executar. Mas daí tinha uma linha de código lá que ele falava assim, na hora que printava, usuário digite, por exemplo, coordenadas x e y do elemento. Daí eu digitava as coordenadas e o código seguia o cálculo. Eu não tenho como fazer isso pro Python, ao invés de ter que eu tipo, alterar o código toda vez que eu queira mudar uma seção, por exemplo. Dá para fazer. Uhum. Você teria que pegar. Seria um passo a mais. Em vez de estar aqui na linha bonitinho para vocês. Bonitinho não. Em vez de estar aqui na linha direto para você escrever, você teria que gerar um códigozinho aqui quando você executasse. Ele te fizesse a pergunta, você respondesse, e essa resposta ele ia colocar aqui no número de nós. Ia colocar no número de elementos assim por diante. É, seria isso. Dá pra fazer então. Dá, tranquilo. Só dar uma fuçada no Python. Entendi. Obrigado. Nada. Professor, a minha dúvida, na verdade, é uma curiosidade, porque eu sou assim, zero à esquerda no Python. O que que você coloca para gerar esses gráficos? Tipo, qual que é a entrada que você dá? Ah, isso aqui é meio chatinho fazer. Você tem que começar a brincar com, com essa biblioteca aqui, Matplotlib. Ah, essa daí. Isso. Assim, para começar a fazer, dá para fazer um gráfico mais simples para depois fazer figurinha. Então, por exemplo, se for aqui em Help Matplotlib, Reference, ele vai dar uns exemplozinhos já feitos e tal, daí dá para começar a brincar assim, de fazer gráfico. Tá. Não, beleza, só de saber a biblioteca, porque daí eu procuro umas apostilas que tenham também. Porque eu não sabia nem qual desses códigos aqui que era que gerava o
gráfico. Mas tá bom, obrigada, professor. Nada. Professor, outra coisa. Por que a gente tem que, para fazer a análise das tensões, a gente vai precisar dos esforços em cada elemento separado e não, tipo, do global, assim? Porque normalmente a gente tem que dimensionar elemento a elemento na estrutura. Então a gente vai pegar para cada elemento da estrutura, a gente tem que ver qual que é o esforço máximo, o momento, desculpa, vai ter que ver qual que é a tensão máxima agindo nele para comparar com a tensão admissível. Então a gente precisa ter no código alguma forma de extrair os esforços para calcular essas quantidades e continuar. É que provavelmente vai ser a primeira vez que vocês vão sair de estruturas com 1, 2 barras, 3 barras. Vão passar lá para 15 barras, 12 barras. Então, a não ser que você queira fazer todas as vigas iguais, todas as colunas iguais, aí teria que ir elemento a elemento mesmo. Mas eu não sei se eu entendi errado, mas quando a gente faz essa análise a elemento a elemento, a gente não deixa de considerar aquelas forças externas, tipo aquele momento de 40 ali, ele não está sendo considerado ou ele está? Não tenho certeza agora sobre isso, sabe? Tá sim, lembre que, vamos ver até no resultado fica mais fácil para enxergar. Quando a gente calcula o Fzinho e linha do elemento, ou seja, cada linha desses caras, tudo que está na estrutura está sendo levado em conta ali. Então, se a gente pegar, por exemplo, vamos ver aqui, deixa eu apagar umas coisas na figura para ficar mais fácil de falar. Aqui, momento no elemento 0, nó 1. Seria quanto? Seria aqui menos 43,6 quilômetros metros. Quanto que é o momento na viga, o primeiro nó dela, nó 1, seria de 3,64. Se você somar os dois, você recupera o valor do 40 que estava na estrutura. Ou seja, quando você fez a transição de um elemento para o outro, ele foi levado em conta já. Entendeu a ideia? Tá. Entendi mais ou menos, mas olha só, o que eu não entendi é que nesse matriz F que o senhor gerou ali, o que é cada coisa? Porque ela não deveria ser uma... Não, essa matriz, essa F aí, ela é só do elemento 0, né? Cada linha é um elemento. A primeira linha aqui, a linha 0 é o elemento 0, a linha 1 é o elemento 1. Se a gente tivesse lá 12 elementos, cada linha representaria os esforços de um elemento. Tá, mas tipo ali, aquele 373 é o esforço axial. Isso, é sempre assim. Fx do primeiro nó, Fy do primeiro nó, Mz do primeiro nó. Fx do segundo nó, Fy do segundo nó, Mz do segundo nó. Tá bem aqui, ó. É bem nessa sequência que cada linha vai aparecer para cada elemento. Pois é, mas daí, na linha de baixo, seria o Fx do segundo nó, o Fy do segundo nó, não? Não, lembrem que isso aqui diz respeito a elementos. Tem elemento, isso tudo aqui, primeira linha, consigo selecionar só uma linha. Afinal, linha 0, elemento 0. Linha 1, elemento 1. Cada linha são os esforços de cada elemento. Ah, eu entendi, do elemento, mas, por exemplo, aquele 373 é do nó 1, aí até o 219 é o do nó 1, né? Aqui está colocado como nó 1 e 2, mas seria o primeiro e o segundo nó de cada elemento. E quando a gente está lidando lá com a primeira linha, que seria o elemento 0, seriam esforços no nó 0, esforços no nó 1. A gente está lidando com a segunda linha, que é o elemento 1, seriam esforços no nó 1, esforços no nó 2.
Ah, tá. Agora eu entendi. Era esse mesmo. Obrigada. Entendeu? Beleza. Mais algum detalhe, será, pessoal? Professor, eu gostaria de saber quando o senhor pretende postar o trabalho, mas mais ou menos só para eu ter noção assim de agenda, quando eu vou poder. A tarefa para a próxima aula já vai ser começar a entrar o trabalho nesse código. Então já deve estar aí. Beleza. Hoje ou amanhã já vou E, postar lá. e uma segunda pergunta é porque na última aula o senhor tinha comentado que ia postar as notas. Tem Putz, estipulado assim quando. tem que fazer, estou atrasado aí. Ah, beleza.